Quero compartilhar com os irmãos a palavra nessa noite, a partir do texto do Apocalipse, capítulo 19. Quero ler com os irmãos Apocalipse 19, de 1 a 10. Apocalipse 19, de 1 a 10. Você pode abrir a sua Bíblia, permanecer com a Bíblia aberta, fazer as suas anotações, mas também, se quiser, pode acompanhar nos telões da igreja. O Senhor reina. Quero tratar com os irmãos deste assunto. Hoje de manhã, eu tive a oportunidade, na 13, por ocasião da recepção de novos membros e também da celebração da ceia, de tratar com os irmãos também desse tema. Botei no meu coração que hoje nós vamos tratar do trono de Deus, do Senhor reinando soberanamente, acima dos querubins, Deus que está no controle de todas as coisas. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 19, versículos de 1 a 10. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E há fumaça pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegre-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra nessa noite. Consola o nosso coração em meio a esse turbilhão de experiências, de coisas que nós temos vivido, especialmente nestes últimos dias. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Dá a cada um aqui hoje a quietude necessária, a reverência necessária para nós podermos aprender do Senhor. E o mesmo Espírito que inspirou João esteja agora iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, para tirarmos proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui, saiamos consolados, despertados, animados, motivados a seguir em frente, a despeito dos resultados lá fora, testemunhando do Senhor, dignos de participar desta grande festa, as bodas do Cordeiro. Em o nome de Jesus e para a honra e glória de Jesus, o Cordeiro amado, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, então eu gostaria de continuar tratando dessa questão do trono de Deus. Hoje de manhã, conforme eu disse, eu tratei com os irmãos a partir do Salmo 99. E eu não disse nada para o pastor Anderson, e hoje na liturgia ele leu o Salmo 93. O Salmo 93 faz parte do grupo de salmos chamado Salmos Reais, junto com o Salmo 99. Então, do 93 até o 99, são salmos chamados Salmos Reais.
e que exaltam exatamente a questão de Deus entronizado, a questão de Deus tratando e governando todas as coisas, no controle de todas as coisas. E na ocasião hoje, nós mostramos que Deus reina soberanamente e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Lá no Salmo 99, o salmista apresenta Deus como o rei exaltado, entronizado acima dos querubins, versículos de 1 a 3. E ele convoca toda a congregação para louvá-lo por causa da grandeza da sua glória. Então, ainda hoje, somos desafiados a louvá-lo por causa da grandeza da sua glória. Lá no Salmo 99, o salmista também apresenta a Deus como o Rei poderoso, santo e justo, que ama a justiça e a equidade, e não vai ter por inocente o culpado. Claramente, versículos 4 a 5. E por causa disso, o salmista convoca a congregação a louvá-lo, porque o seu juízo será justo e santo, e será inevitável. Ninguém vai escapar do juízo justo e santo do Senhor. Ainda lá no Salmo 99, o salmista apresenta Deus como o Rei acessível e o Rei sensível, versículos 6 a 9. E convoca a congregação a louvá-lo, porque Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele ouve as nossas orações e porque Ele atende às nossas orações, ou seja, as orações dos escolhidos, dos eleitos. Então esse Deus que está assentado no seu trono, soberanamente, acima dos querubins, que governa toda a terra, esse Deus que tem todo o poder, esse Deus que controla toda a criação, que controla todas as criaturas e todas as ações das suas criaturas, a despeito de tudo isso, esse Deus, Ele tem uma relação pactual conosco, e nessa relação pactual, Ele nos perdoa, Ele ouve as nossas orações, e Ele nos atende, e isso consola o nosso coração, porque a despeito de tudo, nós podemos louvá-lo, nós podemos confiar nele, porque Ele está no controle de todas as coisas. À luz de toda a Bíblia, quando a Bíblia trata a respeito do trono de Deus, quando a Bíblia mostra Deus entronizado acima dos querubins, quando a Bíblia mostra Deus governando todas as coisas, na verdade, a Bíblia quer mostrar a centralidade da soberania de Deus. Quando a Bíblia fala de trono, e trono de Deus, ela está falando da centralidade do governo de Deus em relação a todo o universo. Quando a Bíblia fala de trono, ela quer mostrar a santidade de Deus e quer mostrar as verdades do justo juízo de Deus. E quando a Bíblia trata de trono, trono de Deus, a Bíblia revela para os eleitos uma experiência de consolo. É muito bom você saber que Deus tem todo o poder. É muito bom você saber que Deus governa todas as coisas. É muito bom para todos nós sabermos que Deus está no controle de tudo. E saber que esse Deus tem um pacto com um povo escolhido dele. E tem uma relação pactual conosco. Isso consola o nosso coração. Isso deixa claro para nós que a história não segue ao léu. Não, as coisas não vão acontecendo por acaso. Não, existe um plano eterno, existe uma agenda eterna e as coisas estão acontecendo em cumprimento desta agenda eterna. Nada acontece fora do controle de Deus. Agora aqui, Apocalipse 19, seguindo nessa mesma toada, o nosso texto de Apocalipse 19, que faz parte da chamada terceira visão do Apocalipse. Nós sabemos, já estudamos aqui numa outra oportunidade, que o livro do Apocalipse é composto de 4 visões. 4 visões. Primeira visão, capítulo 1 até o capítulo 3, e a gente chama aquela visão de a visão da ilha de Patmos, quando Deus mostra para João Jesus glorificado, Jesus vencedor, Jesus glorificado.
Depois nós temos a segunda visão, a chamada visão do céu. Começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 16. Essa é a visão do céu, quando em espírito João é transportado até a sala do trono. E Deus, nessa visão, que é na realidade a maior visão do livro do Apocalipse, a intenção de Deus era consolar o coração de João, consolar o coração dos leitores de João, firmar o coração de todos os leitores de João, de todos os crentes, e o nosso coração hoje, em relação às dificuldades e às lutas que viriam. E antes que elas viessem, Deus então quis confortar o coração dos seus a respeito dessa verdade, de que do trono Ele controla todas as coisas. O trono é a sala do controle, e João então foi levado em espírito à sala do controle, e lá ele teve esta visão, a chamada visão do céu, como eu disse, do capítulo 4 ao capítulo 16, aí do capítulo 17 até o capítulo 21, especificamente até o versículo 8, nós temos a terceira visão. Essa visão, claramente chamada a visão do deserto. É nessa visão que a gente vê o julgamento da grande meretriz. Ou seja, nesta visão nós podemos ver a revelação da consumação do plano divino de redenção. Então, do capítulo 17 até o capítulo 21, nós temos a terceira visão do Apocalipse. E o nosso texto está aí na terceira visão do Apocalipse. Mas temos também a quarta visão, que vai começar a partir do versículo 8 do capítulo 21 e vai até o versículo 5 do capítulo 22, essa visão apoteótica, maravilhosa, a visão da Jerusalém celestial, a visão da igreja triunfante, da igreja vencedora, da igreja glorificada. Então é a última visão. Deus termina de maneira apoteótica o livro do Apocalipse. O nosso capítulo 19 faz parte, então, como eu disse, da terceira visão. E ele encerra, pode olhar aí claramente, a sexta sessão. Ou seja, essa sessão aí dos detalhes do julgamento de Deus contra a sede do poder da besta. Ou seja, a saber, a Babilônia. E nós podemos ver aí, sendo julgados todos os inimigos de Deus, a derrota de todos eles, na segunda vinda de Jesus. E o nosso texto em especial mostra a grande festa dos eleitos, agora participando das bodas do vencedor, das bodas do Cordeiro. Os capítulos 19 e o capítulo 20, eles concluem a sessão de julgamentos do livro do Apocalipse, e isso, na verdade, é o clímax, não somente do livro, mas também da totalidade da história. Então, aí nós vamos ter o final desta dimensão, o final desta história, porque depois, na visão da montanha, João já vai ver a Jerusalém celestial, a igreja triunfante, a igreja gloriosa. Olha aí, meus queridos irmãos, para o nosso capítulo 19. Na verdade, eu li só a primeira parte, os 10 primeiros versículos. Esse texto, esse capítulo 19, ele pode ser dividido em duas partes, literalmente. Primeira parte, versículo 1 até o versículo 10, e a segunda parte, do versículo 11 até o versículo 21. Na primeira parte, nós vamos ver aí essa festa no céu. Nós vamos ver esses 3 hinos maravilhosos, nós vamos ver a palavra aleluia se repetindo várias vezes, aí eu explico o que ela significa. Vamos ver aí o sentido do trono de Deus e o propósito de agora fechar esta consolação, consolidar esta consolação no coração dos eleitos. E depois nós temos a segunda parte do capítulo 19, versículo 11 até o versículo 21. Nós temos aí a gloriosa vitória de Jesus Cristo, né? Cristo, vencedor da besta e do falso profeta, e aí o fechamento deste último ato da história da humanidade. Pois bem, meus queridos irmãos, aí nos nossos versículos de 1 a 10, olha para o texto, você que está aqui e você que nos acompanha em casa, veja aí, nós temos 3 louvores, 3 hinos nesses 10 versículos aí, e nós temos uma ordem extremamente importante, uma ordem contundente, enfática, e pode
podem observar com clareza que estes louvores, eles começam com a palavra aleluia, e especialmente um deles termina com a palavra aleluia também. E nós precisamos fazer aí uma pequena consideração sobre esta palavra aleluia. Essa palavra aleluia no hebraico, ela aparece apenas em 2 livros bíblicos. Ela aparece somente no livro dos Salmos e aparece somente no livro do Apocalipse. Então, em todo o Velho Testamento, a palavra aleluia só aparece em Salmos. E em todo o Novo Testamento, a palavra aleluia só aparece em Apocalipse. É interessante que no Velho Testamento, no livro dos Salmos, a palavra aleluia aparece 24 vezes. E no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, ela aparece apenas 4 vezes. E todas as 4 vezes estão aí no nosso capítulo 19, na nossa sessão de 1 a 10. Essa palavra, ela tem um sentido amplo que significa salvação, e a glória e o poder são do nosso Deus. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Então, toda hora que você pronuncia a palavra aleluia, você está dizendo que a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, são do nosso Deus. Então, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. E o povo pode dizer, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então, a partir de agora, você vai dizer aleluia mais vezes durante o dia, né? Isso não é coisa de pentecostal, é coisa de crente, crente fiel. Então pode dizer em bom e alto som, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. No geral, a palavra aleluia, ela expressa uma ordem ou uma convocação do povo para o louvor, para louvarem a Deus. Quando a palavra aleluia, aqui tem um detalhe interessante, quando a palavra aleluia aparece no início da frase, ela significa então uma convocação expressa, ela está expressamente chamando o povo para adoração. Então, quando você estiver lendo o livro de Salmos, e aleluia aparece no início, o salmista ali está chamando o povo de Deus para a adoração. E quando a palavra aleluia aparece no final, ela expressa um brado de exultação espiritual. Ou seja, estou dizendo para vocês que Deus está assentado no trono, que o trono dele se eleva sobremaneira, está acima dos querubins, que do seu trono ele controla todas as coisas, que do seu trono ele governa todas as coisas, que diante do seu trono só há santidade, que do seu trono emana justiça, do seu trono emana juízo verdadeiro, que Deus é poderoso e que nada escapa ao seu controle. Você pode concluir dizendo, aleluia, isso é uma exultação, Deus está no controle. Quando vem antes, chama todo mundo para adoração. Quando vem no final, é um brado de vitória, é um brado de exultação espiritual. Por isso, pode observar, olha que coisa fantástica, o detalhe do Espírito Santo. O livro dos Salmos termina com o povo escolhido cantando aleluia. O Salmo 150 termina com aleluia. Ou seja, depois de cantarem 150 hinos, depois de louvarem ao Senhor, depois de exaltar os poderosos feitos do Senhor, depois de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, depois de agradecerem a Deus pelos poderosos feitos dele em favor do povo, todo o saltério termina, aleluia! Deus está no controle, a salvação, o poder, a glória pertencem ao Senhor. E o livro do Apocalipse e a sessão da história da humanidade termina exatamente com aleluia. Então nós podemos ver aí no Novo Testamento, então nesse sentido termina com o povo redimido no céu cantando
aleluia. Olha o nosso versículo 6, aleluia. No céu, já está aí, o versículo 6 está falando daqueles que venceram com Cristo Jesus, está falando daqueles que estão agora credenciados para participar das bodas do Cordeiro, e participando das bodas do Cordeiro, eles cantam aleluia. Então o saltério termina com aleluia, e essa experiência dos eleitos de Deus termina com aleluia, glória a Deus. Olha para o nosso versículo 5 do Apocalipse 19. Nós temos aí uma poderosa ordem nesse versículo 5: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, o que o temeis, os pequenos e os grandes. Então nós temos uma ordem: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Agora observe o versículo 6, nós temos aí um coro celestial unânime, os eleitos, os lavados no sangue do Cordeiro, os redimidos em Cristo Jesus. Agora, aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Reina. Que coisa maravilhosa. E aí eu quero compartilhar com os irmãos 3 aspectos do louvor que aparece aqui nesse capítulo 19. Tem uma ordem para louvar o Senhor, e no versículo 6 diz: pois o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Vamos ver 3 aspectos desse louvor. O primeiro deles: a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 1, esse é um motivo para você louvá-lo. Esse é o motivo para você louvá-lo. Não há salvação fora dele. Não há outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só através do Cordeiro. Só através do Cordeiro. Então nós o louvamos pela salvação. Nós o louvamos também por causa da sua glória que transcende tudo que você possa imaginar. Sua glória que está acima dos céus, acima de qualquer outra coisa. Portanto, nós o louvamos porque a sua glória é incomparável, incomparável. Mas também porque o seu poder também é ilimitado, incomparável. Grande é a glória do Senhor, incomparável é o poder do Senhor. Por isso que Ele é digno de receber todo louvor. Então nós louvamos ao Senhor por causa da salvação. Nós louvamos ao Senhor por causa da sua glória. Nós louvamos ao Senhor por causa do seu poder. Então, Deus é a única fonte de poder. Hoje o Brasil foi às urnas e serão levantados governantes. Só que eles não terão poder deles. Absolutamente não. Só Deus é a fonte de todo poder. Só Deus é que é a fonte de todo poder. O homem pode até achar que é poderoso, mas ele não pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência. Não pode. Ele é limitado. É transitório. Passa rapidamente. Por isso é que nós louvamos ao Senhor. Primeiro aspecto desse louvor, quando a congregação é chamada para louvar o Senhor, por causa de Deus estar assentado no trono. Primeiro aspecto é por causa da salvação, da glória e do poder. Segundo, que aparece claramente aí no versículo 2. Então vocês podem analisar o primeiro hino que está aí no versículo 2 e terminando no versículo 3. E o segundo hino, o segundo louvor, que começa no versículo 4 e termina aí no versículo 6. E o terceiro que começa no versículo 6 e vai terminar no versículo 8. Então observe bem que o segundo aspecto do louvor que a Deus é devido é por causa dos juízos de Deus, que são santos, verdadeiros e justos. Nós vimos e temos visto
um festival de injustiças, especialmente nos últimos tempos, no nosso próprio Brasil, no mundo também. Nós temos visto um festival de artimanhas, pessoas, homens, torcendo a lei, torcendo o direito, invertendo a justiça. Nós temos visto mentira sendo chamada de verdade, verdade sendo chamada de mentira. Nós temos visto narrativas de todos os tipos nos últimos tempos. Isso nos faz voltar para Deus e saber que Ele é digno de todo louvor. Por quê? Porque dele procede juízos perfeitos, dele procede ações verdadeiramente santas, dele procede os verdadeiros juízos. Então o texto diz no versículo 2 claramente: porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Deus é justo, e os seus juízos são santos e inevitáveis. Muitos. E nesse processo que nós estamos acompanhando aí, nós temos visto isso. Muitos acham que burlaram a justiça, né? E pousam de honestos hoje. E acham que mais nada vai acontecer com eles. Mas não escaparão do justo juízo daquele que está assentado no trono, acima dos querubins. Não escaparão. E é por isso que nós louvamos. Por isso que nós louvamos hoje. Porque os seus juízos são santos, verdadeiros e justos. Mas também nós podemos ver aí esse episódio no céu maravilhoso. Deus sendo louvado. E nós agora sendo desafiados e chamados, convocados a louvá-lo. Porque Ele se acha sentado no trono e todo poder pertence a Ele. E Ele reina e, portanto, é o único digno de receber toda adoração. Confiram comigo o versículo 6. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. É interessante que no Apocalipse essa experiência de trovões e de voz tem relação direta com o juízo de Deus. Mas o fato diz, dizendo, começa com aleluia, convocando o povo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, numa leitura mais literal desse versículo, né? O nosso Deus, ou seja, o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Então, o escritor aqui, João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está dizendo assim, nós vamos louvar ao Senhor, nós temos o compromisso de louvar ao Senhor. Por quê? Ele diz lá, por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. É por isso. Por que Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor? Porque Ele reina. Então é isso que ele diz, pois o nosso Deus reina. Então, Ele é que reina sobre todos os reis. A Bíblia diz aqui que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele reina sobre tudo, sobre todos. O coração do rei humano está na mão dele, na mão do Senhor. Deus tem todo o controle. Isso é muito consolador para nós. Esse texto, irmãos, para nós hoje, exatamente para nós brasileiros hoje, traz a visão do nosso Deus entronizado, acima dos querubins. E isso tem que trazer à nossa mente, o nosso coração, esse consolo. Porque o trono de Deus é trono de santidade. Então não há corrupção no trono de Deus. Não há variação nenhuma no trono de Deus. Nenhuma mudança. Então o trono de Deus é eternamente poderoso, seguro, imutável. O trono de Deus traz para nós e representa para nós misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz que Jesus abriu para nós um novo caminho, e pelo novo e vivo caminho nós podemos agora nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, para alcançar misericórdia
e graça para socorro em ocasião oportuna, para receber o perdão pelos nossos pecados, mas também receber a graça, ou seja, o socorro para a ocasião oportuna, agora, no presente momento. Então, muito importante pensar no trono de Deus. Nessa situação que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar que o trono de Deus é o centro do universo. Tudo acontece a partir do trono de Deus. Tudo acontece ao redor do trono de Deus. A graça e o juízo emanam do trono de Deus. Todo louvor tem que ser dirigido ao trono de Deus. Então o trono de Deus tem que ser o centro de tudo na nossa vida. Então hoje, independente dos resultados, nós precisamos ter no nosso coração a visão do trono de Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. E do trono de Deus, Ele governa todas as coisas. Põe isso no seu coração. E nós, povo aliançado com Ele, povo da aliança, povo dele, Ele tem conosco uma relação pactual. E é por isso que Ele nos perdoa, é por isso que Ele nos ouve, é por isso que Ele nos atende, conforme a vontade dEle. E Ele não nos desamparará, em momento nenhum. Feche os seus olhos e pense nisso. De repente você que está aqui, ou aqueles que estão nos acompanhando em casa, preocupados, como é que vai ser o amanhã? Como será o amanhã? Se preocupe com isso. Amanhã, Deus continuará assentado no alto e sublime trono e governando todas as coisas, e todo mundo pode dizer aleluia, aleluia, glória a Deus. Faça a sua oração em nome de Jesus, o Cordeiro que venceu e que está entronizado à destra do Pai.